Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição de Rural Notícias. Nesta sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal, vamos aos principais destaques de hoje. Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil comenta a projeção de crescimento do agro em 2021 e sinaliza cautela para 2022. O Brasil, por conta de política fiscal e ano eleitoral, que a gente sabe que é um ano bem mais volátil, deve crescer menos. Frente Parlamentar da Agropecuária destaca conquistas legislativas neste ano e desafios para 2022. Nós precisamos fazer a sociedade brasileira compreender de que não somos contra índios, contra demarcação, de forma alguma. Apesar de menor volume, receita com exportações de carnes em 2021 deve crescer, diz a BIEC. Foi um ano difícil, mas foi um ano bom. Nós vamos de novo bater o recorde em relação à receita e com preço médio, que é importante, com 16% acima do preço médio do ano passado. Empregos na agropecuária se recuperam em 2021. No terceiro trimestre deste ano, 12% das contratações vieram da soja. Ainda tem análise do Miguel Daúde sobre os custos de produção em 2021 e uma participação especial da Desirê Brant, falando sobre os desafios do clima que o produtor sofreu nesta última temporada. Continue ligado, Rural Notícias começa agora. Durante a pandemia, o desempenho do setor agropecuário foi muito importante para a composição do PIB brasileiro, principalmente em 2020. Já em 2021, o ritmo caiu, segundo um balanço feito pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil. A explicação está na base de comparação altamente positiva no ano anterior, além de alguns problemas climáticos e logísticos que afetaram a produção. A estimativa da CNA é de que o PIB da agropecuária brasileira cresça em 2021 1,8%, enquanto a economia brasileira deve crescer em torno de 4,5%. A gente lembra que na safra 2020-2021 houve o atraso das chuvas e acabou atrasando o plantio da soja, né, em setembro, outubro do ano passado, e o que acabou atrasando também a colheita da soja, obviamente, acabou atrasando o plantio do milho safrinha e do algodão em algumas regiões do Brasil. O milho segunda safra houve uma quebra significativa. Quando a gente olha, por exemplo, o café, a gente sabia que já tinha bianualidade negativa do café, mas ele foi impactado também pela falta de chuva no final de 2020 e o que puxou a produtividade ainda para mais para baixo. A cana-de-açúcar na região, principalmente na região centro-sul do Brasil, teve a falta de chuva, assim como o milho, teve geadas, que também impactou o café, e no caso da cana, nós vimos que em algumas regiões de São Paulo, a queimada descontrolada, lembrando que a gente não pode mais queimar a cana para colher, então, somado subtraído, que a gente vê um ano, numa linha geral, muito bom, nos preços, nas produções nem tanto. Se a produtividade caiu em algumas culturas, os preços, principalmente das commodities nos mercados internacionais, subiram. Nós temos a desvalorização do cambial, do real, que favorece as exportações brasileiras. Isso dito, a gente vê que até entre janeiro e novembro de 2021, o Brasil exportou 110 bilhões de dólares. A gente lembra que ao longo de todo o ano de 2020, nós exportamos 101. Ou seja, em 11 meses nós já ultrapassamos 10% praticamente o que nós já havíamos exportado e tem ainda todo o mês de dezembro para promover essas exportações. Então, 2021, de maneira geral, foi um ano de produtividade baixa, de produção em algumas regiões baixas, mas os preços foram bons. Os principais produtos do agronegócio brasileiro exportados foram soja em grãos, carne bovina in natura, açúcar, farelo de soja e carne de frango in natura. Já algumas outras cadeias, como a do leite, tiveram muitas dificuldades. Produtores de produtos agropecuários voltados ao mercado doméstico.
esse teve aumento de custo, assim como aquele que exportou, mas aquela cadeia que é exportada, mas não viu os preços subirem a contento. E aí a gente viu algumas cadeias passando bastante dificuldade no que se refere à rentabilidade das suas culturas em todo o Brasil. Em resumo, um ano positivo, mas que não foi positivo para todas as cadeias. Pelo contrário, algumas cadeias tiveram prejuízos, seja por baixa produção, seja pelo aumento do custo da produção, o que trouxe para a rentabilidade para patamar negativo. Apesar da previsão de uma safra recorde de grãos em 2022, aproximadamente 290 milhões de toneladas, as incertezas no cenário econômico do país devem impactar o setor agropecuário em 2022. Segundo a CNA, o crescimento do agro e da economia brasileira deve ser bem mais modesto comparado a 2021. A gente lembra, Petrinho, que em 2022 o mundo deve crescer na ordem de 4,3%, o PIB mundial, é um pouquinho abaixo de 2021, deve crescer 5,4%, mas a gente lembra que em 2020 caiu por conta da crise do coronavírus. Ou seja, o mundo deve continuar crescendo em ritmos moderados, mas um resultado bastante positivo. O Brasil, por conta de política fiscal e ano eleitoral, que a gente sabe que é um ano bem mais volátil, deve crescer menos, algo aproximado a 0,5% de crescimento apenas. Mas a gente vê que a atividade agropecuária, ou seja, dentro da porteira, o PIB da atividade agropecuária deve crescer 2,4% segundo as nossas projeções. Isso mostra que a agropecuária deverá ganhar participação em relação ao PIB do Brasil ainda em 2022. Os custos de produção, porém, um dos mais altos da história, devem continuar no radar dos produtores. Este ano vai ser um ano mais desafiador no que se refere a informações de câmbio. Nós estamos vendo que o clima deve mudar, deve prejudicar algumas regiões, mas nada comparado, esperamos que nada seja comparado ao que nós vimos no safrinha em 2021. E os preços internacionais, por hora, não devem apresentar crescimento. Ou seja, é bom todo mundo ter responsabilidade de colocar as barbas de molho para saber o seu gerenciamento do custo de produção. A nossa projeção do VBP, o valor bruto da produção ou faturamento do setor agropecuário, deve crescer metade do que cresceu em 2021. A nossa projeção para 2022 é que o VBP cresça 4,2%, mais ancorado pelo crescimento da produção agrícola quanto do que comparado à produção pecuária. Dito isso, as nossas projeções para exportações são positivas, mas não em crescimento comparado ao que nós vimos em 2020 e em 2021. Ou seja, 2022, cautela. Nada de pânico, não é necessário, mas tem que ter responsabilidade. Essa é a nossa projeção para o produtor, essa é a nossa expectativa para o produtor agrícola e pecuário de todo o Brasil. E a Frente Parlamentar da Agropecuária é um grupo suprapartidário de parlamentares criado há pouco mais de uma década para representar o setor agropecuário brasileiro no Congresso Nacional. Atualmente, ela é composta por 241 deputados e 39 senadores. Nós conversamos com o atual presidente, o deputado Sérgio Souza, que assumiu em fevereiro deste ano, para que ele fizesse um balanço de 2021 em relação às principais demandas do setor. Vamos ver. Sérgio Souza destacou a importância da criação em março deste ano do FIAGRO, Fundo de Investimento nas Cadeias Produtivas Agroindustriais, que vai ajudar a captar recursos e impulsionar o agro brasileiro. Nós sabemos que os planos safras com juros equalizados, pelo tamanho que está chegando a agricultura no Brasil, ele vai cada vez mais ficar para o pequeno, o médio e daqui a pouco só para o pequeno. Então nós temos que buscar novos caminhos e pensando dessa forma, nós fizemos a Lei do Agro, que criou a CPR, nós fizemos o FIAGRO, que é o Fundo de Investimento no Agro, e esses dois mecanismos já devem alavancar até o final do ano algo em torno de 150 bilhões de reais para ajudar a suportar o financiamento do agro. Sérgio Souza também destacou a importância da chegada em breve da tecnologia 5G no país para o desenvolvimento da agropecuária brasileira e também o pagamento por serviços ambientais.
Aprovamos o pagamento de serviços ambientais, importantíssimo para que uma floresta valha muito mais em pé do que deitada e que busque mecanismo para financiar também aqueles que não conseguem mais avançar dentro das suas propriedades sobre a floresta em pé. Então, nós precisamos criar um mecanismo para que o produtor rural, para que o proprietário de terras que preserva, ele também tenha aí, de alguma forma, uma remuneração por isso. Nós temos, por exemplo, produção de vacinas. Nós avançamos para criar mecanismo que plantas de vacinas agropecuárias, que elas pudessem ser utilizadas para as vacinas da Covid, por exemplo, que a ciência, a tecnologia, o cuidado, ele é o mesmo, se para humano ou para animais, precisando ali de umas poucas modernizações. Avançamos também no peso por eixo de caminhões, tudo isso que eu estou falando já é lei. No protocolo de Nairobi, isso é importantíssimo, porque isso quer dizer o seguinte: haverá uma competição de forma mais igual. O subsídio que os outros países, principalmente, eles dão para o agricultor europeu, ele concorre direto com a nossa produção. Entre as prioridades da FPA para 2022 estão a regularização fundiária e o licenciamento ambiental. Imagine uma rodovia, ela ligando uma região a outra deste país, e entre o ponto A e o ponto B tem uma reserva indígena ou uma reserva ambiental, um parque nacional. O que tem que fazer hoje, segundo a lei de licenciamento? Eu tenho que dar a volta. Essa volta pode significar 400, 500 quilômetros a mais de estrada. Coloque isso no tempo, no preço do custo do frete, o quanto é que não impacta. O produtor rural, ele é o que mais conserva a floresta. Nenhum proprietário neste país, em nenhum lugar do mundo, tem a obrigatoriedade, dependendo do bioma, a proteger, em favor da humanidade, 80% da sua propriedade. Não existe isso no mundo e aqui no Brasil, esta é uma regra que tem que se cumprir. Agora, temos sim alguns problemas de desmatamento ilegal. Mas esse desmatamento ilegal, ele ocorre em áreas que não foram devidamente regulamentadas. Então, essa regularização fundiária é para nós conhecermos o CPF, o CNPJ, daquele que é proprietário de direito da terra, mas o Estado brasileiro ainda não deu a ele o título. Sérgio Souza citou um projeto que está em tramitação no Congresso que viabiliza a cabotagem no Brasil, chamado BR do Mar. Nós temos uma orla gigante e nós temos uma cabotagem extremamente ineficiente, onde um caminhão de frango sai lá de uma cooperativa do oeste do Paraná, por exemplo, a Copacol, e vai de caminhão até o Ceará, dando 3, 4 mil quilômetros por dentro deste país, enquanto que poderia entrar no trem, descer em Paranaguá, chegar por um navio até o Ceará e distribuir por todo o Nordeste num custo muito mais reduzido, chegando num preço melhor à mesa do consumidor. Mas a nossa cabotagem, ela é extremamente cara. É mais caro eu mandar um navio de Paranaguá ao Nordeste brasileiro do que mandar um navio de Paranaguá para a China. Outro projeto importante é o que cria a Lei dos Defensivos Agropecuários, chamado Lei do Alimento Mais Seguro. Com a nova Lei dos Defensivos Agropecuários, nós vamos ter moléculas mais eficientes e nós vamos usar menos defensivos para pulverizar as lavouras do Brasil. Com menos defensivos e com mais tecnologia dada aí pela questão do 5G, nós vamos ter um alimento muito mais seguro e vamos ter um aumento de produtividade. Você vai produzir mais colocando menos defensivos. Por isso que é a lei do alimento mais seguro, e nós queremos, se Deus quiser, até meados do ano que vem, ver isso sendo lei no Brasil. A FPA também estará atenta à decisão do STF em relação ao marco temporal. Caso ele seja derrubado, as áreas de demarcação indígena, que hoje ocupam 14% do território nacional, podem dobrar de tamanho. Nós precisamos fazer a sociedade brasileira compreender de que não somos contra índios, contra demarcação, de forma alguma. Agora, nós temos que cuidar também e defender o produtor rural. O Estado brasileiro foi lá, antropizou o interior desse país há séculos, colocou o homem branco
de maneira loteando, dando título e tudo mais. De repente, passa 200, 300 anos, vem alguém que se autodeclara índio e que diz que aquela área foi dos seus ancestrais e você expropria esta área toda, e o produtor rural que está ali laborando, transformando, tirando o sustento da sua família há séculos, há décadas, não tem direito a 1 centavo de indenização, porque a expropriação assim não permite. Isso nós somos contra. Então, se o Estado brasileiro quiser dar aquela terra ao índio, pode dar, mas tem que comprar e pagar o valor de mercado que vale ao produtor rural. A seguir, apesar de menor volume, receita com exportações de carnes em 2021 devem crescer, diz a ABIEC. Tem também a análise de Miguel Daúde sobre os impactos dos custos de produção ao longo deste ano e suas apostas para o mercado financeiro em 2022. A gente volta já. A pecuária de corte no Brasil viveu um ano desafiador em 2021. Se por um lado o preço da arroba ganhou patamares recordes, por outro lado os custos de produção também tiveram um aumento significativo, comprometendo a rentabilidade do produtor. Pelo menos as exportações tiveram um papel importante no destino dessa carne que não foi absorvida pelo mercado interno. Eu conversei com o presidente da Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, que fez um balanço de 2021 e falou também sobre as perspectivas para 2022. De janeiro a novembro deste ano, o Brasil exportou quase 1.700.000 toneladas de carne bovina. Esse volume representa 8% a menos se comparado ao mesmo período do ano passado. Mesmo assim, em receita, tivemos um ganho de 9,4%, passando de 7 bilhões e 763 milhões de dólares para quase 8 bilhões e meio de dólares. O preço médio melhorou ainda mais, 19%, de 4.207 dólares para 5.008 dólares. Se a gente analisar as perspectivas de fechamento de 2021, em cima das dificuldades que foi transitar por esse ano de 2020 com pandemia e outros itens importantes, né, como o fechamento do mercado da China, a gente pode saudar como um ano de grande experiência, aonde ainda foi possível, segundo a nossa perspectiva, fazermos um fechamento aí com um ganho de receita de 6%, e mesmo que tenha uma queda aí que deve ficar ao redor de 10% em relação a volume, né? O equilíbrio ideal para um processo de exportação é maior receita e menos volume. Então, o resumo da ópera, né? Foi um ano difícil, mas foi um ano bom. Nós vamos, de novo, bater o recorde em relação à receita e com preço médio, que é importante, com 16% acima do preço médio do ano passado. O principal imprevisto nas exportações brasileiras em 2021 foi a interrupção de compras de carne bovina pela China depois do aparecimento de 2 casos suspeitos do mal da vaca louca no estado do Rio de Janeiro. O embargo durou praticamente 100 dias, mas segundo a ABIEC, a situação foi resolvida antes que pudesse causar um prejuízo muito maior. Talvez o maior prejuízo que a gente pudesse ter em relação a essa parada e reabertura do mercado chinês fosse a ausência por muito tempo do nosso produto na gôndola. Esse é um processo que tem muito desgaste e com um custo altíssimo para recuperar. Mas o que a gente constatou, mesmo com 100 dias fora, né, com os estoques que a gente já tinha mandado antes, e com a reabertura, né, e com a autorização chinesa para internalizar cargas que estão certificadas pelo MAPA, a gente teve esse ato minimizado e a gente retorna, ou ficou muito pouco tempo fora da demonstração do nosso produto, ou seja, a gente continua lá. E talvez esse seja o grande objetivo de um retorno eficiente, né, dentro das comprovações técnicas, que é não fugir do olho do consumidor num mercado tão demandante, tão competitivo. O Brasil é muito dependente do mercado chinês na exportação de todas as carnes. Especialistas dizem que a recuperação do rebanho chinês
vai afetar os embarques brasileiros de carne suína no futuro. Por outro lado, novos surtos de PSA surgiram este ano na China, colocando mais um ponto de interrogação nessa previsão de mercado futuro. O presidente da ABEC diz que mais importante do que especular é ficar atento aos sinais vindos de lá. O imposto de suíno aumentou de 8 para 12, né? Então isso tem um recado, digamos assim, né, de proteção ao grande estímulo que o país fez em relação ao consumo, né, e a criação de um sistema pouco dependente, né, ou maciçamente dependente de importações, né? Por outro lado, se tu analisares, eles baixaram os impostos em relação a importações de pescado. Isso dá um estímulo que eles estão trabalhando com outras proteínas. Certo mesmo é que o setor quer diminuir essa dependência do mercado chinês e mostrou em 2021 avanços importantes na conquista de novos mercados. Nós temos aí negociações adiantadas com o Canadá, a reabertura de discussões com o Japão, né, e perspectivas também concretas de continuar a trabalhar em relação à abertura do mercado da Coreia do Sul. E quando eu me reporto a esses 3 mercados, eu estou me reportando aos 3 maiores importadores do mundo, né, que o Brasil ainda não consegue colocar carne in natura. Camardelli ressalta ainda a importância da sinergia criada este ano entre os órgãos de governo e os setores privados. A gente vê aí hoje Ministério de Relações Exteriores com a criação de uma secretaria específica, a gente vê a ministra Tereza com a batuta na mão, orquestrando, né, com empatia, com capacidade, né, e com conhecimento de causa. Eu acho que esse foi o grande ponto de apoio que nós tivemos durante esse ano, né? Outro ponto importante em 2021 foi a agilidade que o setor demonstrou para responder às demandas internacionais relacionadas à qualidade da carne brasileira. O ano passado, para 100 mil toneladas em números redondos, nós tivemos 3 divergências técnicas, né, que são passíveis de quem trabalha com risco, né, mas as nossas ações corretivas foram rápidas, ou seja, a relação do volume exportado com as incorreções que foram encontradas, né? A maioria delas por problema de rotulagem, por problemas de frio e transporte de navios, né? Ocasiões que não reflete, né, diretamente um percalço na área de produção. Nós podemos dizer que nesse patamar, né, qualidade, garantia de exportação, vendeu, entrega, recebe, todo esse ciclo comercial nos permite estar vislumbrando para o ano que vem, de novo, né, alcançar um novo recorde em receita das exportações de carne bovina brasileira. Para a Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes, 2022 traz perspectivas positivas, apesar da cadeia produtiva ainda sentir os efeitos da pandemia. Dificuldade de importação de ingredientes para insumos, dificuldade de produtos veterinários, dificuldades de toda ordem em relação à desorganização comercial que foi provocada pela pandemia. Mas eu acho que com a base que a gente tem de ter uma cadeia produtiva como um todo muito pouco arranhada em relação aos seus conceitos básicos, né, e com a garantia de demanda, o que está acontecendo e o que vai acontecer nos permite recuperar num prazo bastante curto, né, as mesmas proporções e aquele mesmo fluxo que vinha sendo praticado com a China. Se a gente considerar que nós não acessamos 40% do mercado, importador mundial, que tem a melhor renovação, a maior remuneração, né? Nós estamos diante de um cenário de continuidade dessa expectativa de sucesso, né? E vamos em frente. Um Feliz Natal para todos. Valeu, Camardelli. Feliz Natal para você também. E quem conversa com a gente agora é o Miguel Daúde para falar um pouco sobre essa questão do custo de produção, que foi um desafio, né?
maior desafio talvez para o produtor de todo o país. E a pecuária de corte, Daúde, talvez simbolize isso com mais precisão, né? Porque ela mostrou uma remuneração muito interessante, mas em relação à rentabilidade foi muito apertado aí para o pecuarista. Como é que você vê o custo de produção nesse ano 2021 e como é a sua previsão para 2022? Boa noite, Daúde. Boa noite, Petri. Boa noite a todos. Pois é, Petri, 2021 foi um ano que marcou muito a pecuária brasileira. Nós vínhamos lá de preços muito baixos e isso acabou tendo uma forte recuperação da arroba do boi, em decorrência do mercado externo ter comandado, né, esses preços. A China passou a importar mais, mas nós já vínhamos depurando os pecuaristas do Brasil. Aqueles pecuaristas que não tinham grande rentabilidade já começaram a ficar fora do sistema. Os pecuaristas que investiram muito, né, em alternativas como pecuária, floresta, agricultura, e otimizaram os seus custos, foram se sustentando e foram tendo espaço para aguardar esses preços que a arroba do boi atingiu em 2021 e mais para frente um pouco os custos, né, devido à inflação, devido ao câmbio, acabaram diminuindo muito a rentabilidade do pecuarista. O que é positivo é que os preços acabaram se sustentando, mas a trajetória de alta dos custos, elas continuam. O que eu vejo em 2022, Peter? Eu acho que estratégia de comercialização, mercado, forma de produzir, oferta, o nosso rebanho está melhorando, nós estamos melhorando muito em carcaça, os frigoríficos estão comandando aí uma série de atividades que vem dando sustentação ao nosso mercado de carne bovina. Então vamos aos dois pontos que eu tenho certeza que serão os grandes riscos para 2022. O primeiro dele é a questão sanitária. A única coisa que pode interromper as nossas exportações e o mercado de carne pode ser, né, alguns problemas sanitários que nós venhamos a ter, como nós tivemos aí uma ameaça, superamos. Então, a questão sanitária é muito importante, acho que o pecuarista tem que ficar muito atento a isso, porque qualquer deslize dele pode ser uma consequência para o nosso mercado. E o outro, Petri, nós vamos ter um ano de eleição, vamos ter muita instabilidade, né? E a volatilidade do câmbio, ela pode, sem dúvida nenhuma, turvar os custos do pecuarista. Eu acredito que mais para o final de 2022, o dólar deve voltar para o seu ponto de equilíbrio, né? Independente de quem vença a eleição. E essa volta ao ponto de equilíbrio vai, sem dúvida nenhuma, diminuir muito o preço, a paridade de troca da nossa carne com o real no mercado interno, e os custos não vão seguir na mesma trajetória. Então, eu recomendo ao pecuarista muito planejamento, muita estratégia, diversifique os seus custos, cuidado com a questão sanitária, que eu acho que esse é o grande problema que nós podemos ter no futuro, e a questão cambial, que vai trazer muita volatilidade, taxas de juros alta e a inflação que vai incomodar. Então, eu recomendo aí ao meu amigo, né, produtor pecuarista, 2022, nosso mercado vai continuar pujante, vamos só ficar atento para a questão sanitária e para a volatilidade de câmbio que a gente pode ter. Mas olha, lá no final do ano, essa paridade vai diminuir e os seus custos podem continuar altos. Então, essa é a minha recomendação e a minha sugestão aos nossos amigos pecuaristas. E um bom Natal, né, para todos. Sem dúvida. Estaremos sempre juntos. Sem dúvida. Bom Natal para você também, que a sua ceia seja farta aí, com certeza, com muitos produtos do agro na sua mesa, na nossa mesa. Valeu, Daúde. Até segunda-feira. Bom Natal. Obrigado, igualmente. Um abraço a todos. Valeu.
A seguir, Desirê Brant traz os principais destaques do clima e relembra os desafios climáticos enfrentados pelos produtores ao longo do ano. E ainda, empregos da agropecuária se recuperam em 2021. No terceiro trimestre deste ano, 12% das contratações vieram da soja. A gente volta já. A população ocupada do setor agropecuário subiu para 18,9 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma alta de 10,24% em relação a igual período de 2020. Na agricultura, o desempenho da produção de soja resultou em grande participação nessa geração de empregos. Quem comenta esse resultado é a pesquisadora do Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, a Nicole Renaud. O número de pessoas ocupadas no agronegócio tem crescido desde meados de 2020 e esse crescimento nas ocupações ele foi verificado em todos os segmentos do agronegócio, então ele ocorreu antes da porteira, ele ocorreu dentro da porteira, né, na agropecuária, e ocorreu também depois da porteira nas agroindústrias e nos agroserviços, e esse bom resultado ele reflete duas forças, né? Então, uma parte disso é uma recuperação das perdas de empregos que foram verificadas em decorrência da Covid e que tiveram o seu pior momento, né, o momento mais intenso em termos de perda de ocupação, no segundo e no terceiro trimestre de 2020. Então, uma parte desse crescimento que vem ocorrendo desde então é uma recomposição do que foi perdido, né? Uma outra parte desse bom resultado decorre da conjuntura para o agronegócio também, né? Que nós temos visto uma conjuntura muito favorável desde 2020 e o setor indo bem, ele está gerando também mais empregos. Olhando para dentro da porteira, né? A cultura da soja, ela foi super relevante para essa dinâmica positiva dos empregos que eu acabei de mencionar, né? Entre 2020 e 2021. Só para vocês terem uma ideia de números, né? Quando nós comparamos o terceiro trimestre deste ano, que é o nosso dado mais recente, com o terceiro trimestre de 2020, o aumento de ocupações na agropecuária foi de 760 mil pessoas. E a soja sozinha representou 12% desse aumento, né? Só na cultura da soja, nós tivemos 88 mil pessoas a mais trabalhando nessa comparação. Os empregos hoje na cultura da soja, eles representam 5,6% de todos os empregos na agropecuária, né? Se nós olharmos para 2012, que é o início da nossa série, a soja representava 2% dos empregos, né? Então tivemos uma evolução aí nesse período em termos de representatividade. Em termos de perspectivas para 2022, de modo geral, para o mercado de trabalho do agronegócio, como a conjuntura para o setor ela deve continuar relativamente favorável, né? Esperamos que não tão boa como foi visto em 2020 e em 2021, especialmente pelo desafio dos custos de produção elevados, né, que vem por aí, mas uma conjuntura ainda favorável. Por conta disso, estamos acreditando numa continuidade dessa melhora no mercado de trabalho do setor, ao menos nos próximos trimestres, né, no curto prazo. Hora da meteorologia e hoje a Desirê Brant traz um resumo dos principais destaques do clima durante todo o ano de 2021. Vamos acompanhar. Oi, Petri, muito boa noite também a todos que nos assistem. Bom, agora eu vou mostrar um panorama do que aconteceu ao longo de 2021 em relação à distribuição da chuva para boa parte do Brasil. Lembrando que 2021 também começou com a influência do fenômeno Laninha. Um fenômeno de fraco a moderado, mas que não tinha uma configuração tão clássica como estamos enxergando agora, inclusive provocando grandes acumulados de chuva nas áreas mais ao norte do Brasil.
De qualquer forma, o início de 2021 foi marcado pela chuva acima da média, especialmente nas áreas mais ao norte do país. Abaixo da média na porção mais central, não deixou de chover entre janeiro e março, por exemplo. Mas a chuva não atingiu a média histórica. Aliás, esse cenário também é esperado também agora para este verão nestas áreas do Brasil. E na região sul do país, a chuva chegou a ficar acima da média, mesmo com o fenômeno Laninha influenciando as condições climáticas no início do ano. Mas é como eu falei, não era um Laninha tão bem configurado como o que temos agora. Aí, no período de abril até agosto, pelo menos, a chuva passou a ficar abaixo da média em grande parte do país. Apenas nas áreas mais ao norte do Brasil é que tivemos alguns episódios mais fortes de chuva que deixaram o volume total acima da média histórica ao longo de boa parte do ano, ou seja, entre os meses de abril e agosto. E aí, os produtores já começaram a esperar pela chuva da primavera para começar a nova safra de verão, a safra de 2022. E aí, para cada canto do Brasil, tivemos um cenário diferente. Começando pela região sul do país, que choveu em setembro no Rio Grande do Sul. A chuva chegou a ficar acima da média, mas aí, em outubro, parou praticamente de chover. Tivemos alguns episódios de chuva, mas a chuva já começou a se despedir do Rio Grande do Sul já a partir do mês de outubro e já pela influência do fenômeno Laninha. No Paraná, choveu ainda em outubro, só que começou a parar em novembro. Não parou completamente, mas ficou bastante irregular, tanto que agora o oeste do Paraná está com solo seco, tem muito produtor aguardando pela chuva, tanto os produtores de milho, primeira safra, como também os produtores de soja. Aí, em dezembro, a gente teve agora em dezembro muita, mas muita chuva entre o norte de Minas, norte do Espírito Santo e sul da Bahia, região de Itamaraju, onde choveu mais de 500 milímetros em menos de 5 dias. Foi quase 3 vezes mais a média da histórica de todo o mês de dezembro, sendo registrada em apenas 4, 5 dias no sul da Bahia. Por isso que tivemos tantos estragos, tantos prejuízos nessa região, muitos problemas por causa do excesso de chuva. E tem mais água para cair, inclusive agora, nesses próximos dias. E o novembro e o mês de dezembro foram marcados já pela chuva em excesso nas áreas mais ao norte, especialmente aqui do estado de Mato Grosso. E essa chuva persistente já tem prejudicado e incomodado bastante os produtores do norte do estado de Mato Grosso. Até porque a chuva é muito boa, é muito bem-vinda, mas o sol também. E o sol pouco está aparecendo nestas áreas por causa da persistência da chuva. Aí as plantas não conseguem se desenvolver como deveriam, porque falta a luz do sol, e isso vai continuar assim, porque agora para esse começo de janeiro, principalmente, finalzinho agora de dezembro, começo de janeiro, a expectativa é de invernada. Só para dar um resumo do que está previsto para o começo do ano agora, essa é a previsão para o verão, onde a gente vai ter a chuva acima da média entre o Nordeste, o Norte do Brasil e ainda no Norte do estado de Mato Grosso, e abaixo da média nas demais áreas do Brasil. Claro que a situação é bem crítica, principalmente no sul do país, sobretudo no Rio Grande do Sul. Agora, nas outras áreas, entre o centro-oeste e o sudeste, onde a chuva vai ficar abaixo da média, não significa ausência total de chuva. É que o acumulado total ao longo do verão não deve conseguir atingir a média histórica nestas regiões. Petrin, por hoje é só. Um Feliz Natal a todos e até semana que vem. Valeu, Desirê. Obrigado pela audiência. Aproveite muito essa noite de Natal. E lembre-se, quando começar a sua ceia, cada item sobre a mesa foi produzida por um produtor, por um pecuarista, por um suinocultor, por um avicultor, por alguém do agro, com muito sacrifício, com muito trabalho. Feliz Natal! Até segunda-feira. Tchau!